Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de hoje sobre a reforma tributária. Bom, e hoje nós estamos aqui com um tema especial, né, que é a reforma tributária para o segmento, né, para o segmento imobiliário com o professor Ângelo Costa, né? Então, o professor Ângelo Costa é contador, é membro das comissões aí da reforma tributária, do CRC, professor de graduação, pós-graduação MBA em vários estados aí pelo nosso Brasil afora. Vou passar aqui a palavra para o professor Ângelo Costa. Fica à vontade, professor. Obrigado, meu amigo. Muito bom estar aqui. Boa tarde, pessoal. A atividade imobiliária é mais um dos segmentos afetados pela reforma. E essa vem com vontade, viu? Porque nós temos hoje, de uma forma geral, a atividade imobiliária como um dos segmentos pouco tributados. Quando fala de consumo, né? A gente sabe que falar de pouco tributado no Brasil é uma fala paradoxa, né? É pouco tributado, mas na verdade é muito tributado. Não existe o pouco tributado. E aí, dentro desse cenário, quando a gente fala de imóveis, ou construção de imóvel, venda de imóvel, locação de imóvel, a tributação ela segue até para a própria atividade imobiliária em si, que é a construtora e incorporadora, que são CNPJs constituídos com essa finalidade, alguns benefícios fiscais, como, por exemplo, o RET, que vai trazer uma apuração diferenciada para tributo federal, e aí vai dentro desse cenário, o PIS e a COFINS, junto com a contribuição social, que vão ser agora substituídos pela CBS no IVA dual, e essa CBS, substituindo a informação da tributação de PIS e COFINS, num cenário de cumulatividade, por exemplo, eu não vou nem falar do RET, mas no cenário fora do RET, do regime especial de tributação para PIS e COFINS de atividade imobiliária, quando nós falamos de lucro presumido, por exemplo, uma atividade que estivesse no lucro presumido, ela pagaria 0,65 de PIS e 3 de COFINS. Então, 3,65 é a tributação do PIS e da COFINS numa atividade imobiliária que estivesse no lucro presumido fora do regime de tributação, que é o RET. E ainda, ele traz aí, mesmo que no lucro real, uma atividade imobiliária de construção civil, pelo artigo 3º, artigo 10 da Lei 10.833, ele traz, lá no artigo 10, a possibilidade de empresas da construção civil estarem no regime cumulativo do PIS e da COFINS. Se você olhar o artigo 10 da 10.833, ele vai dizer que as atividades enquadradas nesse artigo 10, elas não têm que apurar o PIS e COFINS pela não cumulatividade. Ele vai trazer um cenário que já tinha benefícios, reduções existentes e também benefícios para a atividade imobiliária lá pelo menos para a parte de construção e incorporação lá no PIS e na COFINS. E não se falava de pagamento de ISS e CMS, principalmente em locação. A lei complementar, ela traz, pelo menos, se você contar aí, você vai ver muito. Só um minuto, pessoal, a tela do professor Ângelo aqui deu um probleminha técnico, mas ele já está voltando. Só um minutinho. Ele está aqui com duas telas aqui para a gente, dois dispositivos, e deu um pequeno problema. Bom, você que segue nosso canal, pessoal, fique à vontade para ativar o sininho, para que você possa acompanhar aí os mais diversos conteúdos que nós estamos passando aqui para vocês, tá certo? E no sábado, o professor Ângelo vai estar aqui com vocês com conteúdo, né, que a gente ainda vai divulgar essa semana, um conteúdo prático especial no sábado às 10h30 da manhã, tá certo? Conteúdo muito prático aí que ele está preparando aqui para a gente no nosso dia a dia, tá certo? Então, você que acompanha o nosso canal, compartilha aí com seu amigo, para que ele também tenha acesso a essas informações práticas aí, porque às vezes você não pode assistir ao vivo, né, por conta do horário, o horário está cada dia mais
puxado, né? Então, nós estamos fazendo esse horário, mas nós estamos trabalhando aí para ver outros horários que a gente possa estar aqui junto com vocês também aqui no canal, tá certo? A gente está fazendo a maioria desses eventos ao vivo, né? E por isso precisa da nossa disponibilidade, né? Perfeito, o professor Ângelo já está entrando aqui. Beleza. Vão colocando, pessoal, também as perguntas que vocês tenham, né? Coloque aqui as perguntas, que no final a gente vai estar respondendo também. Professor Ângelo, eu acho que o seu áudio já está ok, só a câmera mesmo. Estou tentando regularizar aqui minha câmera. Acho que deu bug aqui, né? Coisa boa, né? Mas eu entro com outra aqui. Vamos fazer o seguinte, compartilhar uma tela e eu entro com a outra aqui, ó. Perfeito. Ao vivo é assim mesmo. É bom demais, né? E aí, esses dias são bons demais. Deixa eu arrumar aqui a outra câmera, então. Mais tranquilo. Pronto. Perfeito. Olha que legal. Vamos entrar por um. Tirar aqui. Pode desativar o áudio da outra. Onde está o áudio? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo desativar daqui o áudio. Deu certo aqui. Pronto. Eu desativei o áudio uma, mas não está chegando áudio nenhum aqui. Deixa eu ativar uma, peraí. Vou tirar aqui o meu. Pronto, agora sim. Agora deu certo. Show. Boa, perfeito. Vamos lá. Deixa eu retomar aqui então com a câmera e aí eu passo por aqui. A outra não sei o que aconteceu não. Bugou aqui. Okay. Olha só, para poder retomar o raciocínio, eu vou ser bem pragmático, inclusive. Tá aí a nossa fala. Tinha parado falando para você aqui sobre a atividade imobiliária, que ela vai trazer pelo menos, tal, do 251 até o 270, quase 20 artigos, né? 19 artigos, então são muitos artigos falando dessa atividade imobiliária. Eu acabo tendo muita coisa. Só compartilha a tela novamente, que ela não está aparecendo. Boa, eu vou compartilhar pelo outro que eu estava, deixa eu entrar aqui. Conectar aqui. Isso, conectar aqui no outro e eu compartilho, tá? Vou ter 2 acessos. Dá 2 vezes aqui para ficar mais fácil. Um está mudo e o outro vai estar tranquilo. É só para compartilhar aqui a tela. Perfeito. Isso. Esse aqui vai ser só para compartilhar a tela. Compartilhar aqui a minha tela. Pronto. E compartilha a tela por um e usa a câmera do outro. Pronto, tá aí. Perfeito. Olha aí. Show. Esses bugs acontecem. Então, a atividade imobiliária, ela vai trazer, bem aí nesse cenário, pelo menos quase 20, né? 19 artigos falando das particularidades. Aí são muitas particularidades. Hoje, entidades que elas já são tributadas com PIS e COFINS, né, elas usam benefícios fiscais. E esses benefícios fiscais, eles acabam não existindo quando nós falamos aí de CBS e IBS. Primeiro, que nem tinha tributação de ISS sobre essa atividade imobiliária, quando fala lá de locação, por exemplo, de alienação. Então, ele não tinha. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que entender, quando fala de reforma tributária focado na atividade imobiliária, é que são 2 tipos de atividades, tá? Eu vou ter uma atividade que olha só, eu vou ter uma atividade que é a alienação, rendimento de alienação, e um outro de locação. Basicamente é isso que ele diz. Ó. Eu tenho 2 tipos de atividade, a alienação e a locação. É a primeiríssima coisa que eu vou ter que entender. Uma outra que eu vou ter que entender é que dentro dessas 2 receitas, eu tenho 2 tipos de pessoas. Eu tenho uma pessoa física alugando o imóvel e eu tenho uma pessoa jurídica. Então, eu vou ter ali 2 tipos de pessoas. Todo mundo vai concordar que eu acabo tendo 2 tipos de pessoa física e jurídica, alienando o imóvel também, tá? Eu tenho a pessoa física e a jurídica alugando o imóvel, a pessoa física e a jurídica
vendendo imóvel, ou alienação, de uma forma geral, do jeito que a lei fala, aquele repasse para uma outra pessoa, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, aqui nesse cenário, na pessoa física e na pessoa jurídica, eu vou ter tratamentos diferentes. E é uma primeiríssima coisa, tá? Tratamentos diferentes. Quando eu falo hoje de pessoa jurídica, que essa pessoa jurídica desenvolve a atividade imobiliária, ela já tem essa atividade como KNAI preponderante, o KNAI principal ou secundário, ela já está sujeita à tributação do PIS hoje, tal. Tributação do PIS e tributação da COFINS. Ó. Então, hoje, entidades que são pessoas jurídicas que desenvolvem atividade imobiliária, são imobiliárias, acabam pagando já o PIS e a COFINS, ó, as pessoas jurídicas. Pessoas físicas, não. O que as pessoas físicas normalmente vão pagar quando fala desse tipo de atividade? As pessoas físicas, elas vão pagar lá na alienação de bens um ganho de capital, por exemplo, tal. Ela vai ter uma pegada ali que se ela comprou, hipoteticamente, um imóvel por um valor e vendeu com um valor maior, ela vai pagar um tributo sobre a renda, e não tributo sobre consumo. Ela vai ter bem aqui, nesse cenário, um ganho de capital, ok, então, ganho de capital vai ser tributado com o imposto de renda. Com as regras, inclusive, eu tenho até 180 dias para adquirir outro imóvel, senão eu vou ter esse ganho de capital. Então, via de regra, é isso aqui. Ó. Aqui, quando fala de aluguel de imóveis lá na pessoa física, também a tributação prevista hoje é uma tributação sobre a renda. Ele vai dizer que sobre essa locação que ele faça para um CNPJ, por exemplo, pessoa física alugou para uma pessoa jurídica, ele vai trazer imposto de renda. Então, hoje, o cenário pré-reforma tributária, ele não prevê nem a tributação do ISS, nem a tributação de PIS e COFINS para o pessoal na condição de pessoa física, tá? E na condição de pessoa jurídica, a tributação é PIS e COFINS. Com a mudança agora, o que ele vai trazer para esses dois, tá? Tanto para a pessoa física que não pagava, quanto para a pessoa jurídica lá na locação. Ele vai trazer a figura agora do CBS, a CBS, na verdade, que é a substituição do PIS e COFINS para os dois, tal. Ele vai acabar trazendo para os dois. E também a figura do IBS, que talvez seja o maior susto dos colegas quando fala de segmento imobiliário. Então, além da figura da CBS, substituição de PIS e COFINS, que vai alcançar todo mundo agora, ele vai trazer a informação e a arrecadação do IBS. Via de regra, ele vai dizer assim, olha, eu vou ter aqui essa tributação. Na pessoa física, pessoa jurídica, você já sabe que o impacto ele é sempre maior. Na pessoa física, eu vou trazer condições. Aí eu separei para nós, de todos esses artigos, apenas alguns, tá? Como, por exemplo, ele começa dizendo bem aqui, na condição de pessoa física. Artigo 251, que é o primeiro que vai tratar sobre isso. Ele fala que as operações de bens imóveis realizadas por contribuinte que apuram o IBS e a CBS no regime regular ficam sujeitos ao regime específico previsto nesse capítulo, que ele vai chamar de regime especial. Né? Essa atividade imobiliária vai estar dentro de um regime diferenciado. Um regime especial e regime diferenciado. Olha o que ele fala. Ó. As operações com bens imóveis realizadas por contribuintes que apuram o IBS e a CBS, regime regular, ficam sujeitos ao regime específico neste capítulo. Então, peraí, ó, ele está falando de pessoas jurídicas que já tinham tributação de PIS e COFINS, passam agora a ter tributação de tudo. Aí ele vai dizer aqui o seguinte, ó, para ficar mais fácil a interpretação. Olha só. As pessoas físicas que realizarem operações com bens imóveis serão consideradas contribuintes. Pessoas físicas serão consideradas contribuintes do regime regular do IBS e da CBS, sujeitas ao regime que trata esse capítulo, nos seguintes casos. Então, devagarzinho. Pessoa física pode
pagar IBS e CBS se, olha o que ele fala, se no caso de locação, aí ele está falando aqui das pessoas físicas que façam locação, tal. Se a receita total com essas operações exceda R$240 mil. Então, ele vai dizer primeiro o seguinte, ó, pessoa física, se a sua receita total de locação, tal, a sua receita total de locação, ela for maior que, é a primeira condição, né? Ó, a receita total seja maior que, vou colocar do ladinho aqui, ó, deixar o espaço lá, tal, pessoal do receita total, seja maior que, aqui, ó, maior que 240 mil. Então, se a receita total for maior que 240 mil, essa pessoa física está obrigada a ser um contribuinte de IBS e CBS. Lá na locação, tá? Locação para CNPJ. Deixa eu colocar isso mais para cá, para ficar mais centralizado. Então ele fala assim, ó, locação para o CNPJ, a pessoa física já pagava imposto de renda sobre locação. Pessoa física já pagava imposto de renda sobre locação. Ele diz agora que também essa pessoa física que já pagava imposto de renda sobre locação vai pagar, tal, a IBS ou CBS, a CBS e o IBS vai pagar se a receita total dela exceder 240 mil. Ou se ela tiver por objeto de locação mais de 3 bens imóveis distintos, tal. Então a outra condição é o seguinte, ó, se ela tiver mais de 3 imóveis, então se ela tiver mais de 3 imóveis distintos, bem aqui, ó, mais de 3, ó. Então é o seguinte, ó, se ela tiver mais de 3, vou colocar aqui para nós diferente, ó. Ele não vai deixar porque é Excel, né? Excel é cheio de frescurinha. Espera aí, ó. Vou colocar aqui, tá? Se ela tiver mais de 3 imóveis distintos, ela vai estar obrigada ao IBS e a CBS. Então, pensa no seguinte aí, ó. O IBS e a CBS são 2 tributos sobre a locação, e ele começa no artigo 51, falando da locação da pessoa física, tá? 251, locação, primeiro, para a pessoa física. Locação. Depois ele fala assim, olha só, lá no inciso 2º, inciso 1º, locação. Esse aqui, ó, ele vai tratar da locação. No inciso 2º, e a alienação? A pessoa física alienando ou cessão de direito de bem imóvel dessa pessoa física. Ela também vai pagar? Vai, ó. Desde que, aí lembra que são 2 tipos de receitas, tá? Desde que, quando fala da pessoa física, ela tenha por objeto mais de 3 imóveis distintos no ano calendário anterior. Então, a pessoa física vai estar obrigada a CBS e ao IBS, CBS que substitui PIS/COFINS, que a pessoa física nunca pagou, a pessoa jurídica só pagava PIS/COFINS, e agora vai ter também, nunca pagou ISS nem ICMS, vai ter que pagar IBS. Então, ele diz que mais de 3, no caso da alienação. Se ela vender um imóvel, aí ela vai ter mais de 3, o imóvel é vendido, são mais de 3 que ela tem. Então, alienação ou cessão de direitos de bem imóvel, desde que ela tenha por objeto mais de 3 imóveis distintos no ano anterior. Vendeu mais de 3? Me obriga, tal. A alienação, cessão de direito, no ano calendário anterior, de mais de um bem imóvel construído. Opa, então ele vai falar bem aqui, ó. Mais de um bem construído pelo próprio alienante nos últimos 5 anos, tá? Nos 5 anos anteriores à data da alienação. Então, peraí, ó. Ele vai trazer o seguinte, ó. Aqui, imóvel alienado, ele fala que é mais de 3 no ano anterior. Alienação, cessão de direito de bem imóvel, desde que tenha por objeto mais de 3 imóveis distintos, tá? No ano calendário anterior. Alienação, cessão de direito no ano calendário anterior de mais de um imóvel construído, não alienado. Ou na verdade, na pegada de construído, mais de um bem imóvel construído pelo proprietário alienante nos 5 anos anteriores à data da alienação. Então, se ele tiver um imóvel bem aqui, tal, novo, um imóvel construído, né? Imóvel novo,
vamos colocar assim, tal, imóvel construído, esse novo, ele vai dizer que é mais de um, desde que seja mais de um bem imóvel, aqui, ó, construído novo, no ano anterior. Então, está bem ali no inciso segundo, inciso terceiro, essa orientação, tá? Então, aqui, ó, a linha A e a linha B do inciso primeiro, essa daqui, ó, a linha A e a linha B do inciso primeiro, deixa eu voltar aqui para deixar o dispositivo legal, só para você pegar a referência, ó, e não se perder. Ele fala assim, ó, esse aqui, tá? A linha A, bem aí, lembra? Tá bem ali do lado. A linha A do inciso primeiro, ele vai trazer essa do artigo 251, tá? Já no começo, bem aqui, ó. Ele vai trazer isso daqui, ó. Aí o outro já tá na outra linha, logo abaixo, ó, que é a linha B do inciso primeiro também. Essa obrigatoriedade. Do outro lado, olha o que ele traz, ó. Já dois incisos direto. Ele diz o seguinte, ó, aqui, ó, se ele tiver mais de 3 imóveis alienados no ano anterior, então ele vai trazer a obrigatoriedade de pagar IBS-CBS na alienação. Ele está falando bem ali só do inciso segundo, do mesmo artigo 251, tá? O inciso segundo do artigo 251. É o mesmo artigo, né? Não vou nem colocar. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui está direto, mais de um imóvel, no inciso terceiro. Se ele tiver um imóvel novo, aí ele vai trazer alienação no ano calendário anterior de mais de um bem imóvel construído pelo próprio adquirente nos últimos 5 anos anteriores à data da alienação. Então, meu inciso terceiro, ele vai me obrigar a obrigatoriedade de verdade, é uma fala redundante, mas vai me levar para a obrigatoriedade de IBS e CBS se ele tiver essa segunda condição bem aqui, ó. Então, ele traz ainda, ó, também será considerada contribuinte do regime regular do IBS da CBS no próprio ano calendário, tá? A pessoa física de que trata o caput do parágrafo 1º desse artigo, que é essa pessoa física bem aqui, ó, pessoa física, que trata em relação às seguintes operações, ela vem mais condições, ó, tudo no artigo 251, para obrigar a pessoa física. Alienação ou cessão de direitos de bens que exceda os limites previstos nos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º desse artigo. Então, cessão de direitos, alienação, cessão de direitos, e ele vai trazer meio que uma redundância, né? Cessão de direito de imóvel que exceda os limites previstos nos incisos 2º e 3º. Alocação, a cessão onerosa ao arrendamento, de bem imóvel em favor, em valor que exceda 20% o limite previsto na linha A do inciso 1º desse artigo. Então, ele começa dizendo o seguinte, olha, aqui, tal, inciso 1º do parágrafo 2º, ele vai trazer isso tudo aqui no parágrafo 1º, essa primeira observação vai estar no parágrafo 1º, e aqui no parágrafo 2º, vou colocar até ele ali do lado, o parágrafo 1º, e agora ele está falando aí do parágrafo 2º. Então, o parágrafo 1º, que é esse daí, ó, ele vai trazer primeiro, tá, essa particularidade, e no parágrafo 2º, aqui todo mundo vai ser parágrafo 1º, no inciso 1º do parágrafo 1º, a linha A do parágrafo, inciso 1º, parágrafo 1º, aqui, ó, o que ele vai trazer com relação à locação? Ele diz o seguinte, ó, lá no inciso 2º do parágrafo 2º, quando ele fala de locação. Seguinte, olha só, o inciso 2º do parágrafo 2º, falando de locação, primeiro, tá? Inciso 2º, a locação, ela vai ser obrigada, a locação, cessão onerosa ao arrendamento, em valor que exceda a obrigatoriedade, vai se aplicar também, ó, vai se aplicar também, tá? Em valor que exceda 20% do que está previsto lá no parágrafo 1º, inciso 1º. É 240 mil? Então pronto, ó, 20% dele, vamos jogar bem aqui rapidinho, 240 mil vezes 20%, ó, ele vai trazer aí, ó, os 48 mil. Então ele fala que
o valor que exceder, tá? Ó, lá na locação. Aqui, ó. A receita que exceder aos 240 mais o 48, 288 mil. Valor que exceder os 288 mil. Então, um valor maior que 288 mil vai obrigar no ano, tá? Ele está falando bem aqui, ó. Também será considerado contribuinte do regime regulado IBS da CBS no próprio ano calendário. No próprio ano calendário. Ele vai trazer agora no próprio ano. Esse segundo, tá? Valor que exceda a 288 mil. Maior que 288 mil, opa, já me obriga. E 240 mil, ó, ele vai dizer o seguinte, olha, 240 mil, ele fala de locação de bem, desde que no ano calendário anterior. No ano calendário anterior, então, peraí, ó, eu estou em 2000, e essa brincadeira vai começar só em 2027, né? Ó. Eu estou em 2027, hipoteticamente, olhei para 2026 e eu excedi 240 mil. Estou obrigado em 2027. Olhei para 2026 e não excedi 40 mil. Então, eu não estou obrigado em 2027. Mas lá em 2027, eu olhei para 2027 mesmo e eu já passei de 288 mil. Então, ele fala agora, no próprio 2027, você está obrigado à entrega ou à apuração do IBS da CBS, tá? E aí ele vai trazer o seguinte, ó, lá na alienação, ele fala em relação ao próprio ano calendário, o imóvel que exceda os limites previstos no inciso 2º e 3º, no próprio ano. Então ele vai dizer assim, olha, dentro do próprio ano, está no inciso 1º do parágrafo 2º, tal, ele vai dizer o que exceder isso aqui dentro do próprio ano, peraí, ó, dentro do próprio ano, lá no inciso 3º, no próprio ano, tal. Aqui é ano anterior e aqui é o próprio ano, que é as duas condições. Se acontecer no próprio ano, me obriga a já embarcar aí na lógica aqui, ó, tá? Vou colocar os dois aqui, ó. Se isso aqui acontecer no ano anterior, ele me obriga. Se acontecer no próprio ano, aí ele também me obriga. Então ele vai trazer o ano anterior, primeiro, tá? Deixa eu até ganhar aqui para nós um espaço na explicação, para não te confundir, ó. Ele fala assim, ó. Detalhe é esse, ó. Aqui eu estou falando de ano anterior. Então, eu vou levar em consideração primeiro o ano anterior. Aqui está o ano anterior. Isso, ó. Aqui é o ano anterior. Aqui do outro lado também vai ser o ano anterior. Ele começa falando do ano anterior. Então ele diz o seguinte, olha, você vai olhar primeiro para o ano anterior para ver a sua obrigatoriedade. Depois você vai olhar para o próprio ano. Se no próprio ano já aconteceu a quebra desse limite, e aí ele até aumentou o limite, tá? Ele fala assim, olha só, no próprio ano, tá? No próprio ano, se você tiver ultrapassado 20% do limite estabelecido para o ano anterior, já te obriga, que é a mesma coisa. Ó. No próprio ano, se você tiver ultrapassado o limite que foi estabelecido para o ano anterior, aí ele também já te obriga. Então, a maior preocupação em relação à reforma tributária, que traz a substituição do PIS da COFINS pela CBS, do ICMS e ISS pelo IBS, é a pessoa física. A pessoa jurídica ela vai ter um acréscimo bem aqui, ó, IBS, e as alíquotas também vão ficar bem diferentes, né? Ficam bem mais altas. Mas o que ele traz bem aqui, ó, nesse cenário, tá? Primeiro, essa obrigatoriedade. Depois, ele fala o seguinte, lá no parágrafo 3º, para fins do disposto no inciso 2º do artigo 1º os imóveis relativos às operações devem estar no patrimônio do contribuinte há menos de 5 anos, tá? No inciso 2º do parágrafo 1º, que é esse aqui, ó, inciso 2º, a alienação ou cessão de direitos no ano calendário anterior de mais de um imóvel construído pelo próprio adquirente alienante, tá? Nos 5 anos anteriores, ele fala que a regra é que ele esteja há pelo menos 5 anos. Aí, no caso de bem imóvel recebido por aí vai dizer que é meação, né? Meação, doação ou herança. A meação, na verdade, é aquele cônjuge meeiro, né? O cônjuge casado no regime
parcial de bens ou universal de bens, né, que ele tem direito à metade do imóvel lá do seu cônjuge. Então, no caso de bem imóvel recebido por meação, doação ou herança, o prazo que trata para o terceiro será considerado desde a aquisição pelo cônjuge meeiro, lá no caso de cônjuge meeiro, e de cujos ou pelo doador, tá? De cujos, né, que é o cônjuge meeiro. Aí ele vai dizer o seguinte, para poder pontuar: o valor previsto na linha A do inciso 1º do parágrafo 1º será atualizado mensalmente, tá? Então ele vai dizer, opa, esse valor aqui, de 240 mil, vai ser atualizado mensalmente, ó, mensalmente, a partir da data da publicação, pelo IPCA, bem aqui, ó, pelo IPCA ou por outro indexador que substitua o IPCA. Então, 240 mil é o valor que vai começar, e depois ele começa a ser atualizado. Pelo menos, né? Porque senão ia ficar travado ali um valor pequeno. O regulamento definirá o que são bens imóveis distintos, que daí, até agora, não ficou muito claro. O regulamento depois vai dizer o que é bem imóvel distinto. Não tem ainda. Tá no vácuo essa fala. E está no parágrafo 6º. E para pontuar o artigo, ele fala assim, ó, aplica-se no que couber as disposições do título 1 desse livro, quanto às demais regras não previstas nesse capítulo. Olha que coisa sem noção. Então, quando ele achar interessante, ele vai lá e aplica. Via de regra, é isso aqui que muda. Ó. Via de regra é isso aqui que muda, tá? Mas espera aí que tem cálculo. Ó só. Tá, e o IBS e a CBS, eles incidem nos termos desse capítulo sobre também as operações seguintes, ó. IBS e CBS incide sobre alienação, inclusive decorrente de incorporação imobiliária e de parcelamento de solo, cessão e ato translativo ou constitutivo oneroso, locação, cessão onerosa, arrendamento, serviço de administração e intermediação, serviço de construção civil. Aí, construção civil, você vai ver um monte de coisa lá, empreitada total, empreitada parcial, dragagem, drenagem, e um montão de outras coisas que eles acabam fazendo lá, tá? E aí ele vai falar de sujeito-se à tributação também, a cessão de mão de obra onerosa, e a servidão, cessão ou uso de espaço, permissão de uso ou direito de passagem, o IBS, lá no parágrafo 2º, incide sobre operações de permuta de bens imóveis, constituição ou transmissão de direitos reais, operações previstas nesse artigo, e ele vai trazer, ó, só até o final, particularidades do que é a incidência. Eu não coloquei aqui, deixei até o 253 só, e pulei para o 259, por conta do nosso tempo. Se você quiser saber mais, aí você tem que entrar no curso completo. Quando você vai lá no 254, ó, ele começa falando o seguinte, olha, o fato gerador, aí dava para pôr ali também para você ver, mas eu deixei de fora, tá? Fato gerador, o que é o fato gerador? Aí ele vai trazer no 254, o que é o fato gerador, meio com uma redundância sobre a incidência que está lá no 252. Aí ele vai trazer depois, ó, 255, nas disposições gerais, a base de cálculo. E a base de cálculo praticamente é o fato gerador, com uma ou outra particularidade, mas basicamente é o fato gerador, eu também deixei de fora, tá? A base de cálculo. E dei um pulo lá no nosso material, para poder ser bem pragmático, aqui, ó, para o 259 e para o 261, tá? No 253, ele só fala que a locação, a cessão onerosa do arrendamento de bem imóvel residencial por contribuinte sujeito ao regime regular, com período não superior a 90 dias ininterruptos, será tributado de acordo com as mesmas regras aplicáveis aos serviços de hotelaria. Olha a particularidade. Ó. Ele diz o seguinte, gente, ó, quando falar de locação, cessão, arrendamento, que o período não for maior que 90 dias ininterruptos, serão tributados de acordo com as regras aplicáveis ao serviço de hotelaria, quando nós falamos aí dessa coisa de locação, tá? A locação, aí vamos lá, ó, olha o que ele está dizendo, ó, gente, se a locação, vamos focar na locação, se a locação não for superior a 90 dias, ininterruptos, tá? Se não for superior a 90 dias, a regra que eu vou seguir é a regra de hotelaria. Olha que doideira. Olha o que ele está falando, presta atenção. Olha o que ele fala aqui, ó. Trazer para cá para baixo, tá? Tanto faz pessoa física ou pessoa jurídica aqui no 253. Ó. Aqui no 253, tá? Eu vou até fazer uma coisa para ficar mais objetivo ainda. Deixa eu arrancar essa incidência. Me permita só arrancar aqui a incidência. Fica muita coisa desnecessária, tá?
A incidência é isso aqui, ó. Vou arrancar ela. Desnecessário. Então, vou deixar aqui só o 253 e o 251. Que a incidência, fato gerador, base de cálculo é 254, 255, 256 e 252 é a incidência. Olha o que ele diz aqui. Aqui é interessante, ó. Aqui é interessante em cima e aqui é interessante também. Olha o que ele fala aqui no 253. Olha só. Vou te avisar de novo, para você não esquecer. É o seguinte, ó. Você vai olhar o período. Olha aqui o período, tá? Para você se adaptar à IBS-CBS, ó. A locação de bem imóvel sujeito ao regime regular, com período não superior a 90 dias, opa, então peraí. O período que ele diz é um período de 90 dias, ou seja, menor ou igual, tá, a 90 dias. Um período menor ou igual a 90 dias, aí é o artigo 253 que fala isso, né? Vai seguir as regras de hotelaria. As regras, aí eu vou ter que ir lá dentro da lei para ver quais são as regras de hotelaria. A locação, cessão ou arrendamento. Ele não está falando de alienação, ele está falando de locação. Então, a locação que não for superior a 90 dias, tanto faz ser pessoa física ou jurídica, deixa eu copiar para o espaço certo, que aqui é bem no meio, tanto faz, tá? Ser pessoa física ou jurídica, qualquer um dos dois aqui, ó, qualquer um dos dois, vão seguir regras de hotelaria. Se por acaso a locação não passar de 90 dias. Olha que doideira, você tá vendo? Cara, tá muita coisa. O segmento imobiliário tá cheio de coisa, tá? Tá cheio de coisa. Então, se você olhar lá, peraí, ele tá dizendo que esse povo aqui que é pessoa física, eles podem seguir essa mesma regra, tá? Que é da hotelaria, mas a pessoa jurídica acaba seguindo a mesma coisa. Os dois lá, pessoa física e pessoa jurídica. CPF, CNPJ. Olha o 259, ó. Olha só. Na alienação de bem imóvel residencial novo ou de lote residencial, realizada por contribuinte sujeito ao regime regular, poderá ser deduzido da base de cálculo do IBS e da CBS o redutor social. Então, ele criou um redutor social. Redutor social no valor de 100 mil por bem imóvel residencial novo e de 30 mil por lote residencial, até o limite do valor da base de cálculo, óbvio, após a dedução do redutor do ajuste. Então, ele fala de um redutor social. Ele diz que olha o que ele diz bem aqui, ó. Interessantíssimo, né? Pode ser deduzido da base de cálculo. Pode ser deduzido da base de cálculo, tá? Para imóvel novo. Para imóvel novo, 100 mil reais, ó, por bem residencial novo. Então, peraí, ó. Ele está falando de uma outra coisa agora. Olha o que ele está dizendo, ó. Gente, peraí, deixa eu colocar aqui. É uma outra coisa. Ele está falando assim, ó, nós criamos o redutor social, tá? O redutor social, e certinho aqui, ó, é uma possibilidade de você pagar menos IBS e CBS. Então, a base de cálculo do IBS ou da CBS e do IBS pode ser deduzida em 100 mil. Deixa eu colocar até aqui, ó. Bem aqui, tá? É diferente, tá? Quando ele fala de imóvel novo, tá? Imóvel novo. Ele tem um redutor social, que é a base de cálculo diminuída em 100 mil para o imóvel novo. Vou colocar assim, para não ficar tranquilo, tá? Artigo 259. Redutor social. Imóvel novo pode reduzir 100 mil da base de cálculo. Redutor social. E se for lote, lembra? Lote, tá aqui, ó. Loteamento, né? Quando fala de lote residencial, aí a base de cálculo BSCBS pode ser reduzido em 30 mil. Olha que doideira. Meu Deus do céu. Ele acaba permitindo reduções, você tá vendo? Já estou indo para finalmente, ó. Ele acaba permitindo reduções, ó. Então, lá no 259, tem outros artigos lá, um fala de incidência, outro fala de base de cálculo, outro fala de
vai falar de fato gerador, então eu dou um pulo nele lá para trazer só o que interessa para a gente aqui, tal. Recapitulando, 251, que fala disso daqui, ó, acaba que CNPJ vai contribuir, não tem muita dúvida, o problema é o CPF agora, entrando nessa brincadeira. E ele vai trazer ainda, ó, dentro dessa pegada, tá? Você tá vendo que isso aqui não é tão relevante, ó, do parágrafo 3º para cá, vou até arrancar ele daqui também, tá? Do parágrafo 3º para cá, ele não é muito relevante aqui para nossa explicação. Então, peraí, ó. Aqui ele está falando de pessoa física e jurídica, aqui ele está falando dos dois. Ó. Os dois, tá? Aqui, ele está dizendo que, peraí que eu coloquei no lugar errado aqui, ó. Quando ele fala no 259, ele não está falando de locação, tá? Ele está falando de alienação. Agora está no lugar certo. Lembra que são dois tipos de receita. Na alienação, tanto faz ser pessoa física ou jurídica, se for um imóvel novo, vai ter um redutor social de 100 mil. Se for lote, o redutor social é 30 mil. Considera-se bem imóvel residencial unidade construída em zona urbana ou rural para fins residenciais, tá? Imóvel novo é zona urbana. E o lote residencial é a unidade imobiliária resultante de parcelamento de solo urbano. Então, perfeito, vai estar bem aí, ó. O imóvel novo que não tenha sido ocupado ou utilizado, tranquilo. O redutor social poderá ser utilizado uma única vez. Então, só uma vez que pode fazer essa redução e nunca mais. Na base de cálculo. Foi vender, já era mais imóvel novo. Tá bem óbvio, né? Mas eles deixaram aqui, tal. E quando a atividade, ele até fala que o redutor social, ele vai ser atualizado mensalmente pelo IPCA, tá? Quando começar a brincadeira de verdade. E quando a atividade de loteamento for realizada por meio de contrato de parceria, será aplicado proporcionalmente à operação de cada parceiro. Então, vou deixar esses daqui, eu vou deixar esses de baixo, porque do redutor social eles são interessantes, né? Recapitulando até agora, gente, para poder pontuar nossa aula, nossa live. CPF e CNPJ, tal. CNPJ, qual é o impacto? Ele vai ter uma coisa nova que é o IBS. Substitui PIS que eu fiz por CBS, mas vai ter uma coisa nova que é o IBS. Quando fala de locação e alienação, pessoa jurídica vai ter impacto com a criação do IBS, que ele não tinha. Agora, pessoa física, o pau está quebrando. Locação, aí tem essa regra do ano anterior, tem essa regra do próprio ano. Alienação, tem essa regra do ano anterior, tem essa regra do próprio ano. Quando fala de locação, se for 90 dias ininterrupto, segue a regra de hotelaria. Se for imóvel novo, tem redutor social. Tem redutor social. Beleza? E para pontuar, aqui o 261 é o último, tá? O 261. O que ele traz no 261? A alíquota relativa à operação de que trata esse capítulo, que são tudo que está lá para cima, ele vai ser reduzido em 50%, tá? Agora, se for relativo à operação de, o que ele fala? Operação de locação, cessão onerosa e arrendamento, aí a redução é de 70%. Ó, a alíquota da alienação vai reduzir em 50%. A alíquota da locação, ela vai reduzir em 70%. Presta atenção, hein? Presta atenção que são duas coisas distintas que ele está falando. Gente, a redução da alíquota para alienação é 50%. A redução da alíquota para locação é 70%. Vale-me Deus, ó. Então vamos lá entender, ó. Pensa o seguinte aqui, ó. Valor do aluguel. Então, eu aluguei um imóvel, seja pessoa física ou pessoa jurídica, eu fiz o aluguel de um imóvel, tá? Eu tenho essa receita de aluguel. Então, o aluguel do imóvel, deixa eu colocar ele aqui do lado, foi um valor de, vamos colocar um número bem grande, redondo, que não existe? Melhor, tá? Vou colocar só metade. 50 mil. Então, eu aluguei o imóvel por 50 mil. Tá aqui, ó. Tá vendo? O valor do aluguel é 50 mil. O que diz aqui no texto? Ele diz assim, ó. Quando for locação, tá? Operações de locação, cessão onerosa e arrendamento tem redução de 70%. Ó. Então, peraí, ó. Qual é a alíquota do tributo hoje? Tá, a alíquota, ela vai ser assim, ó. IBS, vamos colocar os dois primeiro aqui, ó. CBS, tá? Se eu for seguir a lógica da calculadora, ele tá 8,5%. Ó.
e o IBS está 18,5% lá na calculadora. O IVA total está dando 27%. Tá? Ele fala o seguinte, ó, isso aqui é a alíquota cheia, mas eu vou ter redução de 70%. Tu concorda se eu vou ter redução de 70%? Eu vou pagar 30% sobre 8,5%. Então é isso aí vezes 30%. Eu só vou pagar 30%, tá? De 8,5%. Vou colocar aqui o negócio assim, ó. Ficar mais certo. Ele diz o seguinte, olha só. Eu vou pagar 30% de 8,5% vezes 30%. É 8,5%, né? Óbvio, né? Não vai dar errado. Vezes 30%. O que eu vou pagar é isso aqui, ó. 8,5% vai dar ali 3%, né? 2,55%. Perfeito? Aqui é a mesma coisa, ó. Só que em vez de ser 30% de 8,5%, é 30% de 18,5%. Ah, já tá pouco então. Eu não pagava era nada. Se eu fosse pessoa física, eu não pagava era nada. Olha o que ele está dizendo agora. Ô, pessoa física, você vai pagar o seguinte agora, tá? Deixa eu te falar. De aluguel, além do imposto de renda que você vai ter que pagar, você continua pagando lá, tá? O imposto de renda sobre aluguel continua sendo cobrado. Você vai pagar agora, tal, 2,55 de... Peraí que eu fiz bobagem. 2,55 de CBS e vai pagar de IBS 5,55. No total, a sua carga tributária vai sim aumentar, tá? Pessoal que vai pagar IBS e CBS, para quem não pagava nada, vai aumentar tudo. Tranquilo? Para quem não pagava nada, vai aumentar tudo. Então, a minha receita é essa daqui. Eu não pagava nada de IBS e CBS, agora vou pagar, olha aí, ó, esse IVA dual bem aqui, tá? O meu IVA dual, vamos colocar bem aqui, ó, que é a junção do IBS da CBS, IVA dual, levando em consideração 27%, né, que é a soma daqueles dois ali. Eu vou pagar então, peraí, ó, vou colocar aqui em moeda, já vou finalmente, tá? Esse vezes 27%, só para ver aqui o valor. 13, deu bug aqui, que não é 27 não, desculpa, tá? Esse IVA aqui vai ter uma redução, que é a redução ali da alíquota, eu não vou fazer isso não, para dar dor de cabeça, vamos só somar os dois. Ele vai pagar só isso aqui, ó, que é o 8,10. O IVA dual com redução é 8,10. Então, o que ele vai pagar de IVA dual agora é esse aqui, ó, 4 mil. Não pagava nada? Se fosse sem redução, era maior, né? Tu viu que sem redução ia dar 13 mil reais. É dinheiro pra caramba, né? Então vamos lá. Isso aqui é a minha locação. E se for alienação, como é que é a alienação? Então, espera aí que eu vou colocar aqui a alienação. A alienação é um valor da venda de um produto, de um bem e tal. Vou colocar bem aqui assim. Valor da venda. Valor da venda. Lembra que eu ainda vou pagar sobre o rendimento, sobre o meu ganho de capital, ainda vou pagar tributo. Aqui, ó, ele fala que a redução não é de 30, a redução não é de 70 a redução, tá? A redução é de 50. Então, com redução de 50. É a mesma coisa. Olha o que vai ser agora. Olha só. IBS, em vez de pagar 8,5, você vai pagar metade disso. 4,25. CBS, eita, tá errado aqui. Um é CBS, outro é IBS. Então fica errado aqui os dois, tá? Aqui é IBS, obrigado. Aqui, tá? IBS. Então, IBS, em vez de 18, eu vou pagar metade, né? Que é 9,25. Então, qual que é a lógica? Aí sim, ó. Eu tenho metade da locação, ou desculpa, metade da alienação, que é a venda do imóvel, carregando agora. Tudo fala nesse caso. Aí ele traz o seguinte, ó. Hoje, tal, a lógica é olhar do artigo
251 a 270. Gente, é muita coisa, não dá tempo a gente falar. Olha, já passou do meu horário aqui, eu vou entregar já, professor. Mas é muita coisa. Tem muita particularidade, muita particularidade. Em 1 minuto, para tu poder ir embora, recapitulando. Em 1 minuto é o seguinte, ó. Nós nunca pagamos sobre aluguel nem venda de imóvel o ICMS e o ISS. Se foi pessoa física, nunca pagou nem PIS e COFINS. E agora, pessoa física, se atender ou se enquadrar nesses critérios do artigo 251, vai ter que pagar IBS e CBS. Pessoa jurídica vai ter que pagar IBS e CBS da locação. Sempre, tá? O imóvel ainda vai ter um cadastro que é o CIB, um cadastro imobiliário brasileiro. Na alienação, a mesma coisa. Pessoa física, se enquadrar nesses critérios, vai ter que pagar. Pessoa jurídica vai ter que pagar de qualquer jeito. Qual que é o detalhe? O detalhe chato é porque a pessoa física continua pagando imposto de renda sobre alocação de imóvel para pessoa jurídica, continua pagando o rendimento, o imposto de renda sobre rendimento, ganho de capital, lá quando ele vende o imóvel. E aí segue a mesma regra, tá? Quando fala de aluguel até 90 dias, regra de hotelaria. Quando fala de venda do bem, se for imóvel novo, tem o redutor social que pode ser usado uma vez. O imóvel novo, 100 mil a menos. O lote residencial, 30 mil a menos. Quando fala de alíquota, ele diz que a alíquota vai ter redução de 70% para locação e de 50% para alienação. Lá na locação, ele vai ser 2,55 de CBS, 5,55 de IBS, um IVA dual reduzido de R$ 4.000. Lá na alienação, ele vai trazer 4,25 de CBS, 9,25 de IBS, um IVA dual de 13.500. É isso que vai mudar na vida de quem tem imóvel. Mas tem muito mais coisa. Minha sugestão é você ler do 251 ao 270 ou fazer um curso completo para poder entender o que é isso, tá? Vou mandar a planilha para o professor Danilo, para ele poder já passar para todo mundo aí, você que vai tá, professor. Professor, fica à vontade, para tirar aí o espaço é seu agora. Vou voltar aqui só um minuto, pronto. Perfeito, professor, perfeito. São muitas mudanças, né, professor, que vão impactar tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, né? Isso faz refletir, será que essas pessoas físicas vão precisar aí, principalmente, né, se vão precisar do auxílio aí do profissional da contabilidade, né, para reestruturar a sua operação, né, abrir até uma pessoa jurídica, se for o caso, né, para diminuir a carga tributária, né? Então, verdade. Você que tem aluguel aí na pessoa física, né, que se enquadra nessas condições, que já viu que vai aumentar a carga tributária para você, já comece a procurar um profissional aí o quanto antes para poder lhe orientar melhor, né? E você, contador, tributarista, que está aqui nos acompanhando no canal, é um prazer estar aqui com vocês. Se vocês ainda não estão seguindo o canal, clica lá no canal, segue o canal, compartilha aí com os colegas, e nós vamos estar aqui à disposição com outros conteúdos que nós estamos preparando. E sábado, o professor Ângelo vai estar aqui com conteúdo especial para vocês às 10h30 da manhã, né? O tema será divulgado logo mais. Então, siga aí as nossas mídias sociais para que vocês acompanhem aí todo o conteúdo. Então, queria agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui no canal e que passaram no canal. Eu sei que esses horários são um pouquinho complicados, mas nós estamos aqui trabalhando vários horários, né? Para que a gente possa atender vocês melhor. A demanda está grande, né, professor? Verdade. É muita demanda procurando a gente, então o horário está bem complicado, mas a gente tem um prazer enorme em compartilhar aí esses conteúdos com vocês. Então, parabéns a cada um de vocês que conseguiram reservar um tempinho para estar aqui junto conosco. Professor Ângelo, como sempre, muito bom conteúdo prático, direto ao ponto, né, e aplicado, né? Então, parabéns aí pela didática de sempre e contamos com você aí no nosso próximo evento. Obrigado, professor. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado. Até mais, pessoal. Grande abraço.
eu sair aqui.